Então, hoje é nossa quarta aula sobre arte africana e eu trouxe um texto, trouxe dois vídeos curtinhos e depois a gente bate um papo. Deixa eu separar aqui o texto. Esse som que estava rolando aí é do Hermeto Pascoal, né? Esse último som que a gente ouviu agora, você vê que ele mistura, né, o jazz com... ele complexifica a relação entre música popular e música erudita. Então, você ouve, tem muita informação ali, você tem que ouvir várias vezes. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá, tem que abrir o texto. Agora vai. Esse texto aqui que nós vamos ver hoje, ele é uma espécie de resumo das aulas que a gente teve, as aulas anteriores. Né? Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí, assim melhor. Só tem que visualizar o texto. Cadê o texto? Rapidinho. Aqui. Agora vai, agora vai. Então, esse texto aqui, na verdade, é uma espécie de resumo das aulas anteriores, né, que nós vimos os aspectos da arte africana. Então, a autora começa da seguinte forma. Deixa eu ver. Mas por que, que não está funcionando? Ah, agora tá. Chegou para vocês aí? Sim, dá para ver. Tá. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Que aí fica melhor para vocês lerem. Quem estiver no celular. Então, ela começa dizendo: nas artes, o movimento modernista é gestado no bojo desse processo. Ela vai explicar que processo é esse que ela está falando, que é um processo que tem o negro como figura, mas que considera o negro ainda como uma figura exótica, né? Se está apartada, como se fosse uma coisa fora da gente, né? Então, nas artes, o movimento modernista é gestado no bojo desse processo. Esse processo que ela vai falar assim, e se ele contribui poderosamente para transformar o negro e o mestiço em símbolos nacionais, ao mesmo tempo, a imagem que cria deles não escapa às formas tradicionais e mesmo arcaicas de sua ambígua representação. Apesar de tudo, o negro continua a ser um outro, é aí que ela está falando, ó, frente ao qual o artista irá ainda construir sua imagem a partir do olhar sobre o seu corpo para criar dele as mais variadas formas de representação. Mas falará, neste caso, mais do que do negro, sobretudo de si e do lugar que ocupa, aprofundando a ambivalência da comunicação que assim se estabelece entre brancos e negros, o fosso de uma distância social que a sociedade se recusa a reconhecer. Então, aqui, na verdade, a autora reforça a ideia de que permanece o tratamento de discriminação ao negro no Brasil, né? Contestando, inclusive, a ideia de que a gente vive numa democracia racial. Ela está falando aqui que, apesar da figura do negro aparecer na iconografia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Se vocês pegarem trabalhos do Jean-Baptiste Debré. Você deve conhecer esse artista, já deve ter estudado. A imagem que ele faz dos negros escravizados é uma imagem romantizada, né? Parece que eles estão ali gostando, que, né, abanando ali e tal. E é isso que ela está fazendo, fazendo uma crítica. Né? Inventariando essa trajetória de expressão que para o negro põe em jogo o corpo e a alma, vê-se, pois, que o que pôde ser incorporado como o seu modo próprio de sentir a alma se traduz ainda em expressões do corpo, nas formas sensíveis da música, da dança, cuja alegria selvagem atemoriza e seduz, nas formas sensuais de uma culinária de temperos inesperados, da comida devorada com prazer que seduz e devora. Aqui ela está começando a falar sobre a importância da valorização dessa cultura. Né? Esse texto, então, nos lembra as primeiras aulas, quando nós falamos sobre as artes plásticas, né, a música, a dança, além dos aspectos e dos hábitos trazidos pela cultura africana e incorporados à nossa cultura. Então, ela está, né, valorizando aí a importância de a gente conhecer e saber da influência que
a cultura africana exerce sobre a nossa cultura. Tambores e sabores, ícones da expressão de uma alma negra. E se eles são ainda expressões do corpo, é preciso lembrar que, longe de serem formas menores, são provas da universalidade das culturas negras incorporadas à formação histórica desse país. A gente falou, eu lembro aqui que nós falamos que, por exemplo, um exemplo, né, da riqueza da cultura africana, que em cada país, a gente vou comentar sobre isso aqui, existem dialetos, vários dialetos, tem uma riqueza. Nós vimos a questão das máscaras, né? Nós vimos a questão da dança, a dança com música, do tambor de crioula, né? Tem toda uma riqueza cultural de informação e de sabedoria, né? que, que a gente não tem como negar, né? Que influencia a nossa cultura, né? Por exemplo, humildade anódina, a humildade anódina, ela diz aqui, é uma humildade curativa, né? Todo esse conhecimento que vem da verve africana, né? Tem uma espécie de possibilidade de cura, vamos dizer assim, né? As linguagens sensíveis do corpo são o último reduto de resistência de uma cultura, já que, por sua insignificância mesma, ninguém se lembraria de controlá-las, ainda que corpo e alma sejam submetidos às formas mais cruéis de dominação e de segregação. Nesse trecho, a autora nos fala de todos os conhecimentos envolvidos nessas manifestações, né? Um conceito que aprendemos ao longo das aulas foi o Ubuntu, ou seja, eu sou porque você é. Esse conceito traduz muito, né, dos saberes africanos que se refletem na arte africana. A gente falou sobre isso, né? Aqui, porém, há algo mais profundo. Essa preeminência do corpo encontra seu fundamento em cosmologias africanas, em que o corpo é receptáculo e sede do sagrado, veículo também cantar e dançar na terra, entre os mortais. Daí que o universo das artes, a expressão de uma alma negra, não caiba nos limites das artes visuais, mas pressupõe uma experiência total dos sentidos, transbordando por sobre as formas da música, as artes sinestésicas e proxêmicas. A palavra proxêmica tem a ver com relação de proximidade com as coisas, né? Nessas expressões sensíveis que falam da alma através das linguagens do corpo. Sentir o corpo é também dar a ver a alma. E aqui, né, nesse último trecho, a autora fala sobre os fundamentos religiosos africanos que permeiam toda a sua cultura e que aqui na aula tem como objetivo, né, de suscitar o respeito pela cultura, né? O fato de nós não professarmos a fé, por exemplo, a fé do candomblé, né, a gente não tem direito de diminuir, né, de ter preconceito, menosprezar, né, de nenhuma forma. É nesse sentido que a gente está também trazendo essas informações no que diz respeito à cultura africana. Então a gente vai ver depois desse. Se alguém tiver algum comentário para fazer, que pode fazer agora, que eu vou separar um vídeo. Tem dois vídeos. Um tem de 3 minutos e outro tem 4 minutos, que é sobre o Museu Afro-Brasileiro, lá em São Paulo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, deixa eu levantar um pouquinho aqui. Cortou minha cabeça, corta ele a cabeça. Vamos ao vídeo então. Acho que esse aqui. Vê se vai com som aí, hein? Fala comigo aí. Tá com som, tá com som. Tá com som. Tá com som. Estamos aqui no acervo permanente do Museu Afro-Brasil, e que é um museu voltado para arte, história e memória. Arte porque o Brasil desde sempre teve artistas negros muito importantes, outros artistas do século XVIII, que eram todos entalhadores, douradores, marceneiros. Toda essa população que contribuiu para a formação a essa brasilidade, ela é formada não só por artistas, mas também por poetas, literatos, cantores, atores, artistas plásticos, contemporâneos ou não, como Aleijadinho no século XVIII em Minas.
surgiu um livro, que foi o que fiz, que chamava Mão Afro-Brasileira. Era um livro que tinha esse significado dessa contribuição artística e histórica à cultura brasileira. E esse livro aconteceu para os 100 anos da abolição e nós fizemos uma exposição com o mesmo título no Museu de Arte Moderna de São Paulo, aqui no Parque do Ibirapuera. Portanto, de lá para cá, essa questão caiu no esquecimento, naturalmente, né? Uma exposição sempre é. Mas o livro permaneceu e permanece até hoje, até numa segunda edição que fizemos há 2 anos atrás. Esse percurso da história, da memória, começa pelos percalços da escravidão, né? Pelo navegueiro, por toda a questão que nós temos de influência africana, pela própria arte africana, os deuses da arte africana, as lendas dos deuses africanos no Brasil, notadamente em Bahia, em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, de uma certa forma, São Paulo e Rio também. Nós temos uma espécie de túnel da memória, onde ali tem os atores, os cantores, os literatos, os sambistas, até algumas personalidades tão importantes como Teodoro Sampaio, que foi o grande engenheiro do século XIX e do começo do século XX. Ele tem alguns livros publicados sobre a questão da fundação da cidade de São Paulo. Personalidades como essa que ninguém conhece, ninguém sabe, né? Na realidade, este museu também é uma provocação à autoestima. As pessoas, meninos, ou crianças ou adolescentes que vêm aqui, sabem que a escravidão foi uma passagem, um momento horrível do Brasil, né? Mas você tem outros personagens importantes nessa contribuição que faz com que você não incorpore toda a questão do preconceito que existe nas escolas públicas de São Paulo, do Brasil, de São Paulo, né? Esse pavilhão Manuel da Nóbrega, de 12 mil metros quadrados, do Parque Ibirapuera, que é histórico, porque aqui teve a segunda Bienal Internacional de São Paulo, a mais importante que teve aqui. Aqui também foi exposta a Guernica de Picasso, em 54, com o 4º centenário. Nós temos, portanto, esses 2 espaços, né, de exposições temporárias ou exposição permanente, que é onde nós estamos nesse momento. Esse eixo temporário do museu é o eixo pelo qual o museu se atualiza. O museu responde às suas necessidades, responde às suas invenções, às novas invenções, os novos artistas. Eu sempre falo que o museu é um museu em perspectiva, porque ele está sempre incorporando novas coisas, novas pesquisas, novas descobertas. E esse é o Museu Afro-Brasil. Vamos para o segundo vídeo da tarde de hoje. O Museu Afro-Brasil no Parque Ibirapuera mostra as influências africanas no país, além da história convencional. O acervo valoriza o protagonismo dos africanos e afrodescendentes em diferentes áreas do conhecimento. É inegável a influência dos povos africanos no Brasil. Para onde olhamos no Museu Afro-Brasil, vemos o nosso reflexo na religião,
arte, cultura, um acervo distribuído por 11 mil metros quadrados. Quando a gente estuda história do Brasil na escola, normalmente o papel dos africanos e afrodescendentes fica muito relegado à escravidão. Isso é o ponto de vista do colonizador. Mas o papel, o objetivo da sua própria história, dono de saberes, valores, cultura, tradições e arte. Esse museu ele busca trazer essa dimensão do protagonismo, seja ele africano, seja ele afro-brasileiro. Protagonismo no conhecimento técnico e tecnológico de materiais como madeira, como ferro, como cobre, como ouro, processos de trabalho, conhecimentos sobre plantas, conhecimentos todos sobre um cosmos que dão sentido à vida humana em sociedade. As peças falam de nações africanas soberanas, de reis e cavaleiros, alegoria que aparece nos festejos populares comemorados em diversos estados brasileiros. Também há obras de artesãos, artistas barrocos, pintores e escultores. Cultura que, apesar da tirania, preservou suas raízes que rebrotaram. O que você mais gostou? Das coisas dos quadros, as pinturas, eu gostei muito. Te surpreendeu bastante? Muito, e é um lugar muito grande, com as exposições que estão aqui hoje estão maravilhosas. A exposição permanente se divide em 6 núcleos temáticos. Perpassa desde religiosidade afro-brasileira, passa pelas festas do sagrado e profano, passa pela história e memória, passa também pelo trabalho e escravidão. Todo o segundo andar do museu ele é abraçado por artes que vai desde o século XVIII até artes contemporâneas. Quando foi inaugurado em 2004, o museu contava com cerca de 2.000 obras. Atualmente possui 10.000 peças. O museu ele traz essa representação de um país que tem mais de 50% de sua população autodeclarada negra, que no Brasil, no caso, são os pardos e pretos. Então, essa herança africana ela se dá também nos corpos que povoam esse país continental que é o Brasil. Eu tô achando muito legal, né? É muito importante para a gente entender o nosso passado, né? E entender a necessidade ainda de hoje a gente ter essa noção de sociedade, né? Tipo, das pessoas negras e a dificuldade que elas enfrentam até hoje. Então, assim, é muito importante, né? As pessoas virem visitar, olhar direitinho como é que foi, entender tudo que eles passaram, as coisas que eles fizeram, como eles agiam, viviam. É muito importante. A gente faz parte, a gente é descendente deles. E a gente precisa conhecer toda a cultura diversa que existe nesse país. O Museu Afro-Brasil fica no Parque Ibirapuera e funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, com permanência até às 6. A entrada custa R$ 15 a inteira e R$ 7,50 a meia. Aos sábados, a visita é gratuita. E aí, meus queridos, o que vocês acharam? Eu já acho que ultrapassei o tempo que eu tinha planejado, né, meia hora mais ou menos, e agora bate-papo aí. O que vocês acharam dos vídeos, do texto, qual é a relação? O que vocês viram no vídeo? Tem alguma coisa que pode chamar a atenção no vídeo aí? Não, achei interessante demais o jeito que eles quiseram mostrar o lado africano, né, que não foi mostrado pra gente, como as escolas não mostram, certo? Que o que aparece pra gente desde criança é o lado, não o lado ruim da história, mas o que aconteceu com eles na época que era escravidão, né? E mostrar esse lado protagonista dos africanos. Bem interessante. O fogo que eu queria mesmo ver as obras, que não mostrou. Mas se tiver o site como ver, acho que eu vou acessar aqui, que eu tô com o computador aqui na frente. Tem, só Museu Afro-Brasil. Beleza. Pode falar, Marlon. Muitas vezes a gente tem aquela visão de que negro no Brasil é sinônimo de escravidão. Muitas vezes a gente vê isso, principalmente influenciado pela história que nos ensina, sabe? Eu chego desse ponto. Então, o João, se você quiser, você pode ir, tem um site lá, Museu Afro-Brasil, que você encontra lá, dá para ver as obras. Muito, muito bonito. Vamos lá, Arthur, o que você achou aí, Arthur?
Pô, professor, eu gostei. O Biel falou um negócio aí que eu gostei bastante. Eu acabei lembrando de uma postagem que eu vi recentemente, que é falando do Egito. Não tem muita coisa a ver, mas, por exemplo, quando o Egito, o pessoal lá fez as pirâmides e tal, tudo mais, a maravilha da arquitetura, o pessoal fala, tudo mais. E quando foi para Hollywood para os filmes, eles botaram só branco atuando. E saiu um monte de estudos, tem um monte de lugar que fala que o pessoal do Egito não é branco, porque o Egito tá ali perto da África, não sei o quê, então a gente tem descendência africana. Isso Eles aí. são meio negros também. Aí me lembrou isso, quando ele fala de que a gente só aprende a parte da escravidão e tudo mais com essa cultura, e que o pessoal, o tipo de pensamento africano, que a gente está estudando filosofia também. Aí eu lembrei disso. Muito Que a bem. gente só tá vendo meio que o lado branco da história, digamos assim, o lado do colonizador. Exato. Pô, muito bem observado. Fala, Giovana. Eu ia trazer Jesus para a parada, já que ele falou isso, porque muitas pessoas tem imagem de Jesus como uma pessoa branca, de olhos claros, cabelo liso, sendo que isso é incrivelmente errado. Porque pela região que ele nasceu, gente, Jesus não seria branco, óbvio que não. E isso é muito doido pensar, porque, gente, é uma imagem totalmente falsa. Eu acho isso muito absurdo. É interessante chamar atenção para isso, né? A questão do fenótipo, né? Não poderia ser na região que ele morava, né? Que ele não tinha as características que a gente conhece hoje, Sim. não correspondem, né? É isso aí, pode crer. Boa observação. Andrique. Então, isso me lembrou de duas coisas. Ano passado, por um curto período de tempo, eu participei de um grupo de leitura, né? E nesse grupo, o professor que sugeria os livros e as interpretações, quando a gente ia fazer o bate-papo, teve um momento que ele falou justamente sobre isso, sobre a questão da colonização dos europeus, né, que houve aqui no nosso continente. E uma parte muito engraçada que eu percebi depois disso é que em diversas coisas que nós fazemos do nosso cotidiano, que julgamos certo e que nós vemos e aceitamos, são baseados na visão que eles tinham das coisas. E aí você vê em que até mesmo a nossa cultura, né, que surge aqui no país por meio da miscigenação, do pessoal ali, todo mundo se unindo. É essa palavra mesmo, miscigenação? Miscigenação. Pode ser, sim, claro. Tudo misturado. Então, ao mesmo tempo em que as pessoas que são geradas a partir daquilo se sentem sem identidade, surge uma nova identidade ali. Só que conforme nós fomos colonizados e essa nova cultura que surgia foi sendo reprimida, a gente acaba criando uma identidade que se perde e acaba sendo substituída por outra. Então, assim, desde que eu recebi esse ponto de vista, eu parei para perceber que diversas coisas que nós fazemos, achamos comum no dia a dia, são coisas em que não são nossas. É de um outro povo que não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas nós fazemos porque é passado e a gente não para por pensar nisso. A gente não percebe. A gente absorve hábitos e costumes, né? Sim, sim. E o outro ponto é que esse ano, no caso, tô tendo bem mais oportunidade de ir na casa da minha avó. E o meu padrinho, que é filho dela, ele, se eu não me engano, eu acho que ele é da Umbanda ou do Candomblé, não lembro exatamente. Mas toda vez que a gente tá junto conversando, eu pergunto a ele mais sobre isso, né, sobre essa parte da cultura africana. Então, por meio desse nosso contato, eu consigo chegar um pouco mais próximo, né, de como que é essa cultura, assim, que como o senhor já falou, não é muito dita e não tem muita atenção. Então, é uma experiência, assim, que eu acho muito legal. E até mesmo, às vezes, eu mostro para ele alguns pontos que o senhor traz em aula e aí a gente começa a conversar ou aprendendo diversas outras coisas. Sim, sim, muito legal isso, porque, na verdade, é aquilo que a gente estava falando, né? O fato de você não professar fé não quer dizer que você vá desconsiderar ou vá tratar com preconceito. Na verdade, o conhecimento ajuda a gente, né, a não ter preconceito, né, a desfazer o preconceito. Eu acredito que, né, de certa forma, a gente contribui para isso. Muito bom. Sim, sim. Beleza. Mais alguma coisa, Andrique? Não, por hoje é só. Maneiro. Alexander, a gente tem aí um tempinho ainda, pelo menos até 3 horas a gente tem um tempinho. Alexander, pode falar? Disse que vai escrever.
Ah, ok. Então, Naila, temos 17 hoje, muito bom, apesar da aula presencial. Por isso que eu falei, vou deixar gravado, porque o pessoal que vai lá na escola, depois quando chegar em casa pode assistir tranquilão. Naila tá aí? Naila nos escuta? Vamos ver outra pessoa. Guilherme Mendonça? Davi? E aí, Celso? Opa, e aí, o que você achou? Achei maneiro, Celso. O Museu Afro, o senhor lá estava falando, né, que alguns quadros até internacionais já foram exposicionados lá, a Guernica de Picasso. Eu achei maneiro. Acho que a gente precisa mais disso, de conhecer a cultura, que a gente somos descendentes dela. Achei maneiro. Muito bom. Guilherme ou Isaac, pode falar? Não, Isaac? posso falar? Pode falar, Isaac. Então, tipo assim, uma parada aí, até que você chegou a falar um pouco, né? Sobre essa questão assim mais religiosa e tal. E tipo assim, a gente com esses vídeos e tal, a gente consegue entrar, né, um pouco, né, mais, tipo assim, enxergar, né, entender também a cultura e tal, essa parte assim, da cultura africana e tal, porque também a gente, muitas das vezes a gente não tem muito contato com isso, porque a gente também tem uma cultura aqui muito enraizada europeia, né, e tal. Assim, acaba que quando a gente, tipo assim, a gente fala até dessa questão mesmo religiosa e tal, Sim. sobre a Ubanda e tal, esses assuntos assim, acaba que algumas pessoas, tipo, têm um certo preconceito, uma certa ignorância, né, em falar sobre isso. Só que, tipo assim, eu acho isso um ponto muito importante, né? Pra gente acabar não tendo essa ignorância e procurar também entender, entendeu? E entrar, saber, entendeu? A fundo. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, eu nunca fui ignorante e tal, nunca, tipo, julguei, tá ligado? Antes de saber as coisas. Eu sempre procurei entender, entendeu? E procurar também saber, porque é legal, né? Conhecimento e tal. E tem muita gente que tá precisando disso também, né? Porque tem muita gente que é ignorante. E acaba julgando antes de procurar, né? Exatamente, na verdade isso facilita e ajuda, né, a gente assim, produzir um respeito pelo outro, né, Isaac? A gente não fica, porque você não precisa detonar o outro porque o outro tem uma outra religião, né? Eu acho que essa é a ideia. Então, que aí, se você conhece, né, de onde vem, né, aí você acha que acredita que se trata a coisa com mais, assim, com mais respeito, né? Sim, sim. É isso aí. Vamos ver quem mais. João Pedro. João Pedro Maffei, pode falar com a gente, João Pedro? Alexandre escreveu aqui, eu vou ler aqui enquanto o João Pedro se prepara aí. Já visitei o Museu Afro também, mas ele não foi muito conhecido. Visitei ele quando fui para São Paulo. Achei uma experiência muito legal, pois algumas pessoas de lá praticavam Umbanda. Não sei se escrevi certo, acho que está certo. E consegui aprender um pouco sobre essa cultura, algumas músicas e danças, beleza. João Vitor Lopes. Professor, o que a cultura africana influenciou no nosso carnaval? Rapaz, na verdade o carnaval, ele tem toda uma... Ele está mergulhado na cultura africana. Inclusive, acho que eu já falei com vocês aqui que, por exemplo, cada escola de samba, né, cada bateria, ela tem uma célula rítmica, né, que se destina a um orixá diferente. Não sei quais são, né, mas a Portela tem um, né, a Mocidade tem outro, Beija-Flor tem outro. Então, o carnaval está, na verdade, mergulhado, né, nessa cultura africana, né? Acredito que eu não sei se eu te respondi, mas é isso. Viu? Deixa eu ver aqui quem mais. Espera aí. Ah, tá. João Gabriel, fala aí, João Gabriel. Professor, Vitória tinha mandado mensagem antes, se não me engano. Opa, perdão, porque eu peguei aqui o chat. Perdão aí, Vitória. Vitória, deixa eu ver aqui. É verdade. Vitória Franco não mostra cultura. Celso, por que você acha que em algumas aulas resolver questões de Enem ou de outros concursos sobre os assuntos que você já deu ou não? Sim, a gente pode fazer isso. Na verdade, essa é a quarta aula de arte africana, né? Eu queria, na verdade, trazer essas informações
Porque eu falei com vocês, existe uma lei, que é a Lei 10.639 de 2003, que ela prevê, né, uma obrigatoriedade do ensino da cultura e da história africanas na aula, nas aulas de arte, história, geografia, né? A partir da próxima aula a gente pode ver essa possibilidade aí, sim. Mas assim, a gente tem que pensar numa maneira, porque resolver questões de Enem simplesmente não resolve. A gente tem que, por exemplo, fazer um histórico, né, para você poder entender, né, por que talvez que é o enunciado daquela questão pode ser que dê margem para a gente fazer uma aula. A gente pode fazer, sim, mas calma, né, calma, tenha paciência, né? Vamos chegar lá. Gostei da sugestão. Vitória é muito afobada. Ela é muito afobada. Aí ela perguntou aqui, e Cleópatra também é negra? E os livros não mostram isso? Pois é, foi o que o Arthur falou. Os filmes, o que fica na nossa memória, né, que é implementada pela indústria cultural, nós já falamos isso aí em alguma outra aula, é essa imagem, né, que, como diz também a nossa querida Giovana, não condiz com a realidade, né? A realidade do povo africano egípcio não é branco de olhos azuis, né? No entanto, a cinematografia colocou essa imagem, gravou essa imagem, né? Peraí, professor, que é da cultura africana, professor? Ah, já respondi. Ah, tá ok. Então, beleza, respondi. Aí depois, peraí, João Gabriel. Vai ler essa. Ah, tá. Beleza. Deve ter questões sobre isso. Peraí. Agora eu não entendi aqui, Vitória. Você colocou aqui então, mas devem ter questões sobre isso também, porque aprende. Eu não entendi bem aqui a questão, porque a Vitória está dizendo que não cai essas questões na prova, é isso? Não, acho que ela quis dizer que deve ter questões sobre isso também, sobre a cultura africana, sobre a África em si. Acho que ela quis dizer isso. Aí a gente vai relacionando os deveres, as questões com o que você está dando. Desculpe, repete que a minha esposa falou aqui comigo rapidinho. Repete aí, João, por favor. Acho que ela quis dizer que dá para relacionar essas questões com as questões de Enem, que a gente pratica melhor, entendeu? Acho que ela quis dizer isso. Ok, mas a gente vai chegar lá. E é possível, sim, que a gente faça relações. Infelizmente, né, e acho que até uma forma da gente chamar atenção para essa questão, isso que a gente está conversando aqui, nessas 4 aulas que nós vimos, esses aspectos da cultura africana, elas, infelizmente, não aparecem na prova do Enem. Por enquanto, não. Eu acredito, né, que com esse trabalho de sensibilização, não sei, talvez no futuro, né, mas até hoje, assim, você não vê, né, as questões que caem em arte são questões relacionadas à arte contemporânea, geralmente, assim, na maior parte das vezes, se vocês pegarem as provas para ver, arte contemporânea, assim, questões sobre quadros da Renascença, ou, né, muito pouco, a Idade Média, é tudo tudo século XIX, século XVIII, XIX para cá. Vamos ver isso. Quem mais aí que pode falar? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. João Vitor Lopes já perguntou aqui. Kaique, fala aí, Kaique, o que você achou? Tem comentários? Kaique nos escuta? Vinícius, Marcos Vinícius. Marlon já falou. Naila, quer falar, Naila? Vitória Baense, vamos lá. Aqui, ó. Opa, eu tô aqui, fala, Kaique. não ativou o microfone quando eu apertei. Ah, beleza. Eu não tenho muito o que comentar porque eu cheguei um pouco no meio da aula. Eu perdi grande parte do assunto. Depois você revê então, porque eu li um texto bem curto e depois a gente viu 2 vídeos sobre o Museu Afro-Brasil lá em São Paulo. Isso aqui. Então fechou. Beleza. Naila, Vitória Baense, Vitória Franco, pode falar? Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Fui eu, professor, fui eu, Giovana. Pode falar então, minha querida. Eu queria falar, professor, eu queria Diga. pedir algumas indicações de livro com autores negros que eu queria muito ler, tipo, eu no momento não estou lendo, aí isso me fez pensar sobre isso e tal, com história da África,
ou algo Tá. relacionado. Se você tem alguma indicação, assim. Ó, tem aqui 2 livros que estão aqui na mão. Um do Abdias Nascimento, que é esse aqui, O Quilombismo. Eu vou anotar aqui. Tá aí, depois você tá aqui gravado, você depois vê de novo. É bom, um bom livro. E tem o livro do Frantz Fanon, que é Os Condenados da Terra. Esse livro é um pouco mais... Eu não conheço esse autor. Frantz Fanon, ele é um autor, eu não vou lembrar aqui o ano, mas ele é um sujeito que ele é psicanalista e ele faz umas descrições de análise de pacientes que foram assim, acometidos por doenças psicossomáticas em função da guerra civil. Acho que, eu não estou lembrando se foi Angola, mas da guerra civil na África. E aí ele faz uns relatos, é bem interessante, assim. Não é muito fácil. É muito interessante, me dá vontade de ler. Qual é o nome mesmo? Os Condenados da Terra, Frantz Fanon. Tá bom, obrigada, professor. E o Abdias Nascimento é brasileiro. E tem também um que você pode pesquisar, que é muito interessante, que você pode até ver no YouTube, coloca assim, Silvio Almeida. O Silvio Almeida é um professor, ele é doutor em Direito, e também ele é formado em Filosofia. O cara é mó cabeçudo, professor cabeçudaço, e ele fala sobre racismo estrutural. Tem um livro do Silvio Almeida falando sobre racismo estrutural. Eu posso até colocar lá no Classroom para você. Eu tenho o PDF. Acho que você vai gostar também. Então, esses 3 livros, 3 autores que acho que, além daquele que você mesmo pesquisou, né? Aquela autora, esqueci o nome agora. Que ela fez, Viola. Você trouxe para aula de filosofia. Muito bom. Então, esses 4 autores podem, de repente... eu queria até falar sobre o filme que você falou pra gente assistir, Infiltrados na Clã. Você assistiu? Eu não estava achando em lugar nenhum. Aí a Netflix anunciou que vai entrar no catálogo dia 3 desse mês. Eu lembrei para falar com você. Pô, muito bom. O filme é sensacional. Porque, pô, Spike Lee é o gênio, cara. Sim. Eu vou assistir. Vocês vão, pô, eu recomendo que todos assistam. Acho que é obrigatório, assim, tem que assistir. Infiltrados no quê? Na Clã. Eu te mando o nome. Tá. Infiltrados na Clã, cara. Pô, filmaço. De arrepiar, bicho. Vamos lá. Muito obrigado, Giovana, pelas suas colaborações. Então, meus queridos, se não há mais quem queira falar, eu vou me despedir muito alegre e contente que nós fizemos hoje 17 alunos. Ou alguém? Fala, André. Eu queria perguntar qual é o nome do artista que estava tocando a música no começo? Eu esqueci. Hermeto Pascoal, é o campeão. Vou escrever aqui. Campeão é o apelido dele. Hermeto Pascoal. Cara, se não me engano, ele não toca mais de 10 instrumentos? Ele é música, ele toca tudo. Ele toca até chaleira. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. É o Cérebro Magnético que eu estava colocando aqui. Eu coloquei aqui para vocês escutarem. É daqui do Rio, se não me engano. O Hermeto Pascoal, ele morava em Bangu, cara. Uma figura. Acho que ele mora no Sul agora, se não me engano. Pô, eu vi vários shows do Hermeto. Vários shows. Olha só. Vamos acabar a aula com som, então.
Valeu, gente. Boa tarde. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu! 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 A música acabou prendendo, hein?